Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, vamos falar agora sobre saúde bucal e cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um método mais eficaz para proporcionar, perda de peso significativa em pacientes que sofrem com a obesidade. Os procedimentos, bariátricos contribuem não apenas para a diminuição do volume corporal, mas também ajudam, no controle das doenças associadas ao excesso de peso, como a hipertensão e também o diabetes, problemas cardíacos e articulares. Tem algo que acaba ficando um pouco de fora, dessa lista, muitas vezes, que é a saúde bucal. Você sabia que é muito importante cuidar da sua saúde bucal também, você que é, aí um paciente bariátrico? Quem vai explicar tudo isso para a gente agora aqui no estúdio é a cirurgiã dentista Vanessa Tenório. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Obrigada a você pela oportunidade de difundir, esse assunto que infelizmente ainda é pouco abordado, Exatamente, foi até inclusive que eu estava falando para a Vanessa antes da gente começar aqui o bloco, ao vivo, que nunca tinha ouvido falar nessa importância do cuidado com a saúde bucal para os pacientes bariátricos. Exato, eu também não, E eu sou cirurgiã dentista, eu vou fazer 15 anos que eu sou formada, atuo na área de reabilitação oral com implantes, próteses. E quando esses pacientes chegavam para mim, antes de eu me tornar uma paciente bariátrica, que é importante dizer, eu não via esses pacientes com esse olhar, Sim. Então, eu só tratava como a minha faculdade, passou, olha, você tem que tratar a questão da cárie, da doença periodontal e ensinar o seu paciente como prevenir, Só que quando eu me tornei uma paciente bariátrica, eu sou uma paciente bariátrica, fiz a técnica bypass, o meu cirurgião, o Dr. Bruno Mota, e vai fazer 9 meses ainda, na próxima semana, que eu fiz a bariátrica. E aí eu comecei a sentir algumas alterações na minha cavidade oral. E aí eu, como dentista, comecei a pesquisar. E aí atrás, isso deve ter alguma correlação na parte científica. E eu gosto muito de estudar, buscar artigos científicos. Eu não gosto muito nessa parte assim de influência. Não, eu gosto da ciência. Sim. Então eu vou buscar artigos científicos, vamos ler, vamos entender sobre esse assunto. E aí eu acabei pesquisando alguns artigos e acabei encontrando essa professora, que é a professora Elisângela Souza, a qual eu devo hoje em dia no Brasil ela é referência nesse assunto de odontologia bariátrica. E aí eu consegui esse acesso nela. E aí nós começamos a conversar. Ela também é paciente bariátrica. E uma coisa importante para deixar claro aqui, que hoje na odontologia não existe, infelizmente, nenhum curso de pós-graduação, não existe uma certificação nessa área ainda, Sim. Então, o que existe são profissionais, que estudam e buscam melhorar a qualidade de vida desses pacientes bariátricos. E é isso que essa professora está fazendo no consultório dela. Ela está tratando esses pacientes e correlacionando, a experiência clínica dela com os artigos. Porque, infelizmente, esses artigos científicos nessa área ainda são poucos. E os poucos artigos que existem, eles ainda são um pouco inconclusivos. Então, eu fiz a proposta para ela, ela aceitou. E eu hoje sou mentora dela. Eu faço uma mentoria, eu faço um curso de mentoria com ela, já tem alguns meses. Já consegui receber alguns pacientes no meu consultório e já consegui ajudar esses pacientes, Que legal. E aí, quando eu comecei a ter essas alterações, eu disse, meu Deus, e agora? Eu escovava meus dentes, eu sentia a minha boca seca. Era o que eu ia perguntar a você, Quais que são as alterações que acontecem com a Então, saúde bucal? as principais alterações são a sensação de boca seca, Sim. Essa boca seca, ela pode ter 2 diagnósticos, que é a xerostomia, e a hipossalivação, que são 2 coisas totalmente diferentes, Sensação de boca seca, ardência bucal, porque uma vez que você tem a falta dessa saliva na sua boca, você sente essa ardência, Você sente seus dentes mais enfraquecidos, Consequentemente, essa falta de saliva, ela pode também alterar o seu pH, porque o seu pH ele fica muito ácido.
por N fatores. A cirurgia bariátrica, independente da técnica, se ela é uma técnica bypass ou a sleeve, tá? Independente, ela é uma cirurgia desabsortiva. O que significa isso? Você não absorve os nutrientes no seu corpo da mesma maneira como antes da cirurgia. Primeiro ponto. Segundo ponto, os 30 primeiros dias, o que é que acontece com o paciente? Ele passa por uma dieta líquida. E depois da dieta líquida, uma dieta pastosa. Ora, o que é que a saliva precisa para ser produzida? Estímulo. De onde vem esse estímulo? Da mastigação. Se eu não tenho mastigação nos 30 primeiros dias, o que é que acontece com a saliva? É óbvio que diminui esse fluxo, né? E aí eu comecei a sentir com 30, 40 dias, 50 dias, aquela minha boca seca. Fora isso, a gente tem uns suplementos que eles são efervescentes, né? Nós colocamos na boca e a gente vai diluindo. E aí esse comprimido que eu colocava na boca, ele ficava impregnado no meu esmalte, né? Que é a primeira camada do dente. Eu escovava meus dentes, meu Deus, aquela Parecia sensação... que não saía. Não saía. E eu disse, meu Deus, é isso. Os meus pacientes bariátricos iam para mim antes e eu não conseguia entender eles. E eu só falava assim, escove os dentes e passe o fio dental. Você está com muita cárie. Eu não conseguia entender eles. E eu tive que passar por esse processo para realmente sentir na pele, não, na boca, o que eles passavam. Então, por isso que a gente correlaciona esse alto índice de cárie, né, esse alto índice de doença periodontal também. Doença periodontal são aquelas doenças que acometem, né, o tecido gengival e o tecido ósseo ao redor dos dentinhos. E aí, o que é que acontece? Com essa falta de saliva, existe a falta de proteção. A nossa saliva ela é constituída 99% de água. Esse 1% que é a nossa proteção, a gente não está tendo a absorção desses nutrientes, né? Então, assim, é uma área muito nova na odontologia, a qual eu tenho um prazer enorme de estudar, né? Ainda estou galgando, né, nessa área e, assim, estou procurando estimular os meus pacientes, estou tendo outro olhar clínico no tratamento desses pacientes. Porque o que faltava era o meu olhar clínico na parte de experiência, né? E como poder ajudar esses pacientes. Nem todo mundo tem noção, né, de que tudo isso acontece devido à cirurgia ou Não. todo paciente já sabe? Principalmente porque é o seguinte, quando você tem alteração da saliva, você não necessariamente você tem a diminuição do fluxo salivar. Porque a sensação da boca seca, geralmente a maioria dos pacientes relatam. Mas o paciente bariátrico, ele pode estar tendo alteração na saliva e pode não sentir isso, porque nem sempre está associado à quantidade de saliva. Ou seja, você pode ter uma quantidade de saliva relativamente normal, mas a qualidade dessa saliva pode estar totalmente comprometida, tá? E aí você só consegue mensurar isso com um teste. Esse teste nós fazemos no consultório odontológico. É um teste relativamente simples, tá? Que é a cialometria. Nesse teste, nós conseguimos avaliar a viscosidade dessa saliva, a coloração dessa saliva e principalmente o pH, tá? Quando a gente faz esse diagnóstico no consultório, né, aqui através de umas mensurações, a gente consegue dar o diagnóstico para esse paciente, tá? E aí passar o tratamento, o estímulo para essa saliva. Algo muito importante o dentista ele não é nutricionista, tá? O cirurgião bariátrico é o cirurgião. A fonoaudióloga tem um papel importantíssimo. Inclusive, eu queria mandar um beijo para a minha fonoaudióloga, a doutora Tâmara, que ela teve um papel importantíssimo. E as pessoas, infelizmente, elas não dão valor à fono, ao psicólogo, né? Existe toda uma equipe multidisciplinar envolvida. Ou as pessoas valorizam no início e depois abandonam a equipe multidisciplinar, que é importantíssimo, né? A nutricionista, gente, tem um papel fundamental. Então, assim, você está com a sensação de boca seca ou você não está? Quanto tempo você fez a bariátrica? Não importa quanto tempo você fez a bariátrica, você pode ter feito há 4, há 3 anos atrás, mas como é que está a tua saliva?
eu não tenho sensação de boca seca, certo, mas como é que está essa saliva e a qualidade dessa saliva? Como está a tua saúde oral? Será que você não notou que esse alto índice de cárie que você desenvolveu, até ontem quando eu postei que eu estava vindo para cá, uma médica colocou no meu direct, Vanessa, que interessante, depois da minha cirurgia bariátrica, até canal eu tive que fazer. Nossa. E eu tenho uma higienização muito boa, eu passo fio dental. Gente, uma coisa que eu quero dizer, deixar muito bem claro aqui. Você que é paciente bariátrico e você que teve um alto índice de cárie após a cirurgia bariátrica, isso não tem correlação com a falta de escovação, com a falta de higienização. Então, às vezes o paciente se culpa ou chega no meu consultório já falando assim, olha, eu escovo meus dentes, viu? Eu me cuidei, né? Eu me cuidei, eu faço todos os passos. Eu estou fazendo isso, então eu tenho uma higiene boa. Ou então eles vão para o meu consultório com vergonha, porque achando que eu vou julgar, né? Porque um dente está fraturado, porque um dente está trincado, ou porque ele chegou a perder dentes após a cirurgia bariátrica, que acontece também. Eu pego muita fratura. Por que os dentes fraturam? Existe uma coisa chamada PTH. Sim. Às vezes o PTH do paciente está muito alto, né? E isso leva a uma desmineralização do dente. O dente fica mais enfraquecido. Consequentemente, ele fica mais suscetível à fratura. Consequentemente, o paciente vem a perder esse dentinho e tendo que substituir, tá? E outra coisa que é importantíssima também é o paciente, antes de fazer a cirurgia bariátrica, é importantíssimo, gente, vocês irem ao cirurgião, né? Ao cirurgião dentista, capacitado, que realmente entenda, né? E se você tem ausência de dente antes da bariátrica, isso pode dificultar muito o seu processo de pós. Até a fonoaudióloga mesmo, a Tâmara, uma das perguntas da anamnese é essa. Você tem ausência de dentes? E eu achei super interessante ela fazer isso, essa abordagem. Por quê? O paciente ele não valoriza isso. Ele quer fazer a cirurgia bariátrica muitas vezes pela ansiedade. Mas se você tem a ausência de dentes antes da bariátrica, o ideal seria você repor eles antes da bariátrica. Sim. Seja através de implante, que a gente também não sabe a realidade de cada pessoa. Seja através de implante, seja através de próteses, tá? Pode ser até provisória, mas que você tenha realmente um equilíbrio. Por quê? Porque você vai precisar da sua mastigação. Quando você passa esses 30 dias iniciais com a dieta líquida, que só sabe quem passa, né, essa dificuldade. Sim. A gente passa 30 dias com a dieta líquida, depois vem a pastosa, a semipastosa. Então, quando você volta a mastigar, o que eles mais falam é mastigue devagar. Porque os dentes estão frágeis. Não necessariamente, mas assim, porque existe o risco de quê? De engasgo, de entalo, né? Que você perde, né, essa mobilidade também. Isso, você perde aquela sensação, né? Você perde a fisiologia da mastigação, que é todo um processo de deglutição, né? Incluso a parte psicológica também, que você passa 30 dias sem mastigar e de repente você volta a mastigar, a deglutir os alimentos. Você tem que prestar atenção na mastigação, né? Você tem que focar, você vai comer, você vai mastigar. Então, aconteceu comigo, eu tenho um bebezinho, e aí quando eu voltei a mastigar, eu estava dando alimento para o meu bebê e estava ao mesmo tempo me alimentando. O que é que aconteceu? Eu tive um pequeno engasgo. Engasgo é diferente de entalo, né? A fonoaudióloga sabe explicar melhor do que eu. E aí, se eu não tivesse passado pela minha fonoaudióloga, para ela passar exercícios, porque ela passa exercícios de como conduzir, se você passar por esse processo, que é super interessante também. E aí eu me lembrei dos exercícios que ela me passou e eu consegui passar por esse processo. E ter toda uma equipe multidisciplinar que está inclusa, né? Faz diferença, né? Faz muita diferença, faz. E o que é que a gente tem correlacionado na odontologia também? Como eu te falei, não é a questão só do fio dental e da escovação. O dentista que abrange essa área da odontologia bariátrica, a gente bate muito no ponto de quê? Exames laboratoriais. A gente tem como cirurgião dentista, ele tem como pedir exames laboratoriais. E a gente, junto com o nutricionista, é um trabalho que deve ser feito com a equipe multidisciplinar. Junto com o nutricionista, que deve ser também um nutricionista especialista na área de bariátrica, né? A gente vai avaliar esses exames.
Então, muitos bariátricos, eles fazem esses exames laboratoriais, né, exames de sangue, para ver como é que está a sua vitamina, a vitamina B12, sua vitamina B, vitamina D, vitamina K, vitamina A, o ferro, a ferritina. Tudo isso o dentista ele tem que entender, né, e saber interpretar esses exames, pois nos pacientes bariátricos, aquele resultado que tem nos exames laboratoriais e aquelas referências dizendo que seu exame está normal, para o bariátrico não serve, você sabia disso? Não, não sabia. Então, as referências são totalmente diferentes. Então, existe outro padrão laboratorial para os pacientes bariátricos. Então, se você acha que seus exames estão normais, tem pessoas que vão para o nutricionista, vão para o endócrino, fazem o exame de sangue e nem voltam para levar o resultado, porque eles olham assim, tá tudo bem. Eu nem vou voltar, porque eles se acham, né? Tá tudo bem. E aí eu digo, não, sua B12 está alterada, o seu ferro está... Mas o meu ferro está não, o seu ferro sérico está alterado, a sua vitamina está alterada. Então a gente encaminha esses pacientes, porque o dentista, ele não tem o poder de suplementar o paciente. A gente não tem esse poder, não cabe a nós. Então a gente envia para um nutricionista, você está precisando suplementar. Então você vai fazer a sua suplementação, eu vou fazer aqui o trabalho de estímulo da sua saliva. E se você não for para o seu nutricionista fazer uma suplementação correta, de nada vai adiantar. A gente tem até algumas imagens, Vanessa, que eu acredito que é de algum teste, né? Vou pedir para a direção colocar aí, ó, para a gente ver isso. Vamos lá, falar um pouquinho. Isso aqui é a cialometria, tá? É o teste que eu faço lá no consultório, um dos testes. Sim. É um teste, como eu falei, relativamente simples, né? Aí eu estou coletando a saliva da paciente. A gente tem duas maneiras de coletar essa saliva, estimulando, que é a saliva estimulada, ou a em repouso, tá? A gente tem algumas glândulas, que são as glândulas parótidas, submandibular, e aí a gente, durante 5 minutos, a gente coloca no cronômetro, durante 5 minutos o paciente fica em repouso e a gente pede para ele ficar numa posição adequada, a gente orienta ele e a gente faz essa coleta, né, no pote estéreo, para não haver contaminação, tá? Esse também, o ambiente, ele não pode sofrer alteração de odores, enfim, para não estimular, porque tudo que é estimulado vai sair desse padrão de repouso. Tá. A gente coleta essa saliva, né? A gente, depois de 5 minutos, coloca numa seringa. Acho que a gente tem até a imagem aí da seringa. Isso. Vamos colocar aí, por favor. E após a coleta dessa saliva, olha só a quantidade de saliva que essa paciente produziu. Olha o êmbolo onde está. Quase nada. Pouquinho. Muito, muito pouco, muito pouco. E aí a gente verifica a quantidade dessa saliva, tá? Isso aí a gente está vendo a quantidade. Com a luva, né, eu tenho também como ver a questão da viscosidade dessa saliva. Sim. Se ela está muito viscosa, ela fala para mim as características também que não é adequada. E aí nós colocamos essa fitazinha, que é a fitazinha que a gente mede o pH da saliva. Sim. Colocamos essa fita durante 2 minutos submersa na saliva da paciente. E aí ela me diz, né, quanto está o pH da paciente. No caso dessa paciente, ela está com pH ácido, que é um pH 6, né? Isso me diz muito, né, das características dessa saliva dessa paciente. E ela já chegou com essas queixas de ardência bucal, dessa sensação de boca seca, tá? E o que me chamou a atenção também nessas pacientes, dessa paciente especificamente, além da alteração dos exames laboratoriais, são as medicações. Sim. Muitos pacientes, após ou antes mesmo da bariátrica, eles desenvolvem quadros depressivos, de ansiedade, ou alguns pacientes eles têm fibromialgia, têm doenças autoimunes. Então, tem muitos pacientes que eles fazem uso de muitas medicações. Então, a gente sempre pede na anamnese a lista dessas medicações. Então, se você for olhar na bula dos antidepressivos, ansiolíticos, medicação reumatologista, que o reumatologista passa para doenças autoimunes, se você for olhar especificamente cada medicação, essas medicações alteram muito, né, o fluxo salivar, o pH salivar, né? E aí a gente tem todo o manejo, entrar em contato com os médicos, ver as possibilidades,
para melhorar a qualidade de vida e o fluxo salivar dessas pacientes. Quais que são, Vanessa, as principais dicas ou recomendações, então, para os pacientes bariátricos, quando a gente fala de saúde bucal? Então, você que é paciente bariátrico, a dica que eu dou é, independente de quando você fez a cirurgia, eu fiz a cirurgia tem 5 anos, eu fiz a cirurgia tem 8 anos, certo? Mas, eu não sinto essa sensação de boca seca. Mas será que essa saliva que você tem, primeira coisa, ela está em uma qualidade boa, tá? E será que essa saúde oral que você diz ter, será que realmente você tem? Muitas cáries, elas ficam entre os dentes, não tem como você perceber. Só tem como você perceber quando você efetivamente vai para um dentista, faz raio-x, diagnóstico por imagem, né? Então, a dica que eu dou é que vocês procurem, né, o dentista de vocês, um dentista, não só um dentista especializado, mas um dentista de confiança de vocês. E não deixe de fazer as manutenções periódicas. Quando eu falo manutenção, é manutenção de facetas, de próteses, de implante, ou mesmo as limpezas, né, que são as profilaxias. Porque durante esses exames que os dentistas vão ter a possibilidade de diagnosticar e ver se realmente tem algo, né, alterado na sua cavidade oral. E quando a gente está no início de um processo de doença da cárie, ou de uma doença periodontal, ou mesmo de uma trinca, de uma fratura que ela está iniciando, o ideal é que ela seja feito o diagnóstico precocemente, para que vocês evitem passar por uma perda, por exemplo, de um elemento dental, que é o que a gente não quer. Muito bem. Quem quiser mais informações, como é que pode fazer? Como é que pode entrar em contato? Então, o meu Instagram, né, se quem quiser acompanhar o meu dia a dia, eu estou mostrando cada vez mais a rotina, que é o @doutora Vanessa Tenório, tá? Então Vanessa lá, com W, tá? Isso, Vanessa como com tá W. aparecendo aí para vocês. E eu estou sempre à disposição, como eu falei, essa é uma área nova da odontologia, tanto para mim, como para minha mentora também, como para todos os profissionais na área da odontologia. Eu pretendo difundir isso o máximo aqui no meu estado, tá? Na minha cidade. Eu como professora, eu também sou professora de pós-graduação na parte de implante. Eu quero levar isso nas universidades, eu quero fazer palestras para os acadêmicos, porque eu acho que isso tem que ser difundido dentro da faculdade. Esse conhecimento tem que ser levado, porque a cirurgia bariátrica, ela tem cada vez mais se difundido, né? O número de cirurgias bariátricas, não só no Brasil como no mundo. E o que há, a tendência é ter cada vez mais esse tipo de perfil de paciente no consultório. E aí esses profissionais, esses dentistas que estão se formando, eles precisam ter essas informações nas graduações. Muito bem, obrigada pela sua participação. De nada, foi um prazer. Bom dia, obrigada. E olha só, gente, não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Tem mais um bloco aqui no programa e no próximo nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação, vida saudável e a importância de alinhar tudo isso com a prática de exercício físico. Não sai daí.